Olá, meu irmão em Cristo, né, que sempre está aqui dando uma olhadinha aqui no nosso canal, canal Claudemir, cantor Claudemir Rocha, né, com lindos louvores, louvores antigos e louvores da saudade e também alguns vídeos pertinentes, algumas explanações. Para você também que não é inscrito, que sempre dá uma olhadinha, né, hoje nós vamos falar a respeito de uma coisa que está sendo assim tão difundida nos últimos anos, né, principalmente na indústria cinematográfica, né? Aqueles estúdios de Hollywood. Vamos falar de filmes, né? O filme em relação à Bíblia. Será que tem tudo a ver? Né? Às vezes tem muito mais a ver do que a gente imagina, né? Quem nunca, gente, assistiu um filme de terror, né? Aqueles filmes sangrentos, atira a primeira pedra, né? Eu confesso que eu já assisti muito, hoje não assisto com muita frequência, mas de vez em quando eu assisto. Quero dizer que não é recomendável, tá certo? Não é pecado, claro, mas não é recomendável, porque muitos deles são satanismo puro, né? E muita gente fica impressionado com aquilo ali, mesmo sabendo que aquilo ali são tudo cinematográfico, né? O sangue é de como ele dizia antigamente, era kisuko, né? Kisuko assim, um modo muito popular, né? Eles usam uns sucos de groselha, né, para fazer o sangue, mas quando tá tudo montado, né, tudo editado, aí dá aquele pavorzinho e tem muita gente que se impressiona, né? Então não é recomendável para você cristão, né, assistir esse filme se você se impressiona, porque de certa forma você está vendo coisas que não é para você ver, não é uma coisa que não é do tipo de deleite espiritual. Mas se você quer assistir para ver algumas coisas, tirar algumas conclusões, você pode assistir tranquilamente, desde que isso não vá abalar a tua fé e não vá abalar a tua estrutura espiritual, tá certo? Mas assim, no todo, não é recomendável, né? É recomendável que você assista coisas boas, que você, né, tenha um relaxamento, né, na tua vida, no teu espírito, que você fique mais, como é que se diz? Mais tranquilo, né, vendo aquelas películas, aqueles filmes. Mas é o tipo da coisa, se eu não tivesse visto esses filmes, eu não poderia estar aqui, né, falando sobre isso. Então, assim, não é pecado, mas não é recomendável, tá certo? Então vamos falar sobre essa onda que está tendo esse filme de zumbi, né? Nós sabemos que tem muitos filmes aí em relação a zumbi. O que é um zumbi, para quem não sabe? Eu acredito que né, mas pode ter gente que ainda não sabe o que é. Zumbis são mortos vivos, né? Então, são mortos que ressurgem, né? E começam a atacar o povo, a população, né? Aí tem aquela teoria, será que isso é possível acontecer algum dia, né? E neste vídeo eu vou te falar tudo direitinho. Mas depois da vinheta, né? A gente volta aí com um papo bem interativo aí sobre zumbis e o que é que a Bíblia fala sobre isso, tá bom? Bem, gente, falar de zumbi não tem como a gente não lembrar, né, da Volta dos Mortos-Vivos, né, que foi um dos primeiros filmes, mas há relatos que teve um filme muito mais antigo na década de 30, né, 1936, se não me engano, 37 foi oficializado como o primeiro filme, né, do gênero. Mas assim, o mais famoso é a Volta dos Mortos-Vivos, né, que através do filme deu a origem a vários outros, né? A gente vê que agora a Coreia, né, tem investido muito, né, nesse segmento, né? Eu já assisti até algum filme sobre a respeito disso aí. Tem a Guerra Mundial Z, né, com Brad Pitt. Tem a série, né, The Walking Dead, que teve agora o final, né, aqui na 11ª temporada, né, encerrou, e através dela também teve outros formatos. Enfim, né, o pessoal gosta disso aí. Então, o que é que se trata? São mortos-vivos, pessoas que morrem e voltam à vida.
Só que eles voltam à vida, né, num estado assim de decomposição, né, caindo aos pedaços. E a gente sabe que não tem lógica, né, uma pessoa quase morto pegar um ser humano e rasgar a carne e comer e arrancar braço, uma pessoa que já está praticamente só o cadáver, né? Como é que eles teriam tanta força de fazer isso? Mas assim, na Bíblia, a respeito de ressuscitação, né? Nós temos dois casos muito, né, famosos, que é a primeira que foi a ressuscitação de Lázaro, né? E a de Jesus Cristo, as mais famosas, né? Então, diferente dos zumbis aí, desses filmes, quando Jesus foi lá e ressuscitou Lázaro, Lázaro já cheirava mal, estava com 4 dias, né? E quando ele voltou à vida, ele voltou com um corpo totalmente são, normal, nem um arranhão tinha, né? E Marta e Maria foram atrás de Jesus, né? Porque ele, nesse período aí o Lázaro ainda não estava morto, mas já estava muito mal. E Jesus ia fazer algumas coisas, ia para alguma outra cidade, né? Para fazer alguns ensinamentos, né? Pregar a palavra. Então ele poderia voltar, porque Lázaro era muito amigo dele, né? É como se fosse um irmão. Ele poderia voltar para poder, né, realizar esse milagre, né, de curar ele. Mas foi o que Jesus fez. Não, mande fulano de tal, né, que foi um dos discípulos lá, diga que eu vou depois. Por quê? Porque seria melhor para Jesus Cristo, melhor para a glória do Senhor, que Lázaro estivesse morto. O milagre seria maior, né? Qual seria melhor? Jesus voltar e curar Lázaro, ou Jesus voltar e ressuscitar Lázaro? Ressuscitar Lázaro, né? Então Jesus, já sabendo do poder que tinha, que foi dado para ele através de seu Pai, né, Deus, disse: não, eu vou voltar. Depois de uns dias ele já vai estar morto, né? Ninguém vai acreditar. E aí eu, né, vou entrar em cena e faço o grande final, né, que é a ressuscitação do meu amigo. E assim ele fez. E quando Jesus chegou, Lázaro já tinha sido sepultado, já estava cheirando mal, né? Estava entrando em estado de decomposição e não tinha mais o que fazer, né? E as irmãs dele chorando, incrédulas, claro. Jesus foi lá e disse simplesmente: Lázaro, sai para fora. E Lázaro ressuscitou já com o corpo todo são, né? Todo perfeito, sem nenhum arranhão. Assim mesmo foi Jesus Cristo quando foi crucificado no terceiro dia, né? Depois que ele voltou lá do abismo, que ele foi, né, certificar que ele era o Filho de Deus. E quando ele voltou ao corpo, o corpo também todo são, né, com exceção das mãos, né? Por que com exceção das mãos? Porque o povo naquela época era muito incrédulo. Então ele poderia voltar com a mão toda intacta, como Lázaro voltou, mas ele deixou a marca dos cravos para as pessoas saberem que realmente ali era Jesus Cristo. Ele morreu e ressuscitou. Porque assim, gente, tudo tem um porquê, né? Às vezes a gente não entende o que é que Deus faz na vida da gente, mas tudo ali tem um porquê atrás daquilo ali. Basta você analisar o fato e ver por que é que está acontecendo aquilo, tá certo? Então, voltando aos filmes, né? Não tem condições da pessoa em estado de decomposição pegar outro, até porque eles estão só animados que você vai. E eu vi até um documentário sobre o Castanhari, não sei até o nome dele. Ele tem um canal no YouTube e ele fez uns documentários na Netflix e eu vi uma parte que era sobre zumbis, né? E eles falam justamente sobre isso, que não era impossível um zumbi morto, já em estado de decomposição, correr atrás de uma pessoa e estraçar ela e matar, né? Isso é mais ou menos uma ficção, né? Então, o que é que acontece? Quando você for ler a Bíblia, você vai lá em Apocalipse, aí você vai ver todo o X da questão, né? O que é que diz em Apocalipse? Naqueles dias
Os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Para vocês entenderem, né, sobre essa parte de Apocalipse 9:6, é o seguinte: na grande tribulação, né, os anjos vão tocar as trombetas, as taças da ira do Senhor vão se derramar sobre a terra, né? Então aqui a gente vai ficar um caos, sabe? Vocês nem imaginam, né? Nem eu posso imaginar o quão terrível vai ser. Então aquelas pessoas que adoraram a besta, que adoraram o falso profeta, né, que adoraram o anticristo, receberam a marca da besta, né, elas serão castigadas. E eu não me lembro se é na 7ª taça, vai abrir feridas malignas, né, nos homens, né? Você imagina a pessoa com ferida nos braços, né? E vai derramar as taças também sobre o mal vai virar em sangue, né? O Senhor vai dar a chave do poço do abismo para Abaddon, que é um demônio perigosíssimo, né? E vai soltar grandes demônios que estão presos, que até agora estão presos. E tem até um filme que fala um pouco sobre isso, eu não me lembro não, mas vou botar aqui, né, na legenda para vocês verem, que fala sobre isso, porque é assim. Todos esses filmes que vocês assistem, né, de Hollywood e tudo, gente, a maioria, 90% desse povo, eles são satanistas. Eles têm contato, né, com a maçonaria, com os Illuminati, né? Às vezes os graus deles são no grau 33, onde tem, né, uma ligação bem estreita, né, com os demônios. Então eles sabem o que é que está acontecendo no mundo espiritual, eles conhecem, né, os bichos. Então eles se reproduzem, né, os desenhistas, os produtores, eles reproduzem como realmente são, né, que na verdade são até piores, mas se você acha feio no filme, ainda são pior do que aquilo ali. Então tem um filme que retrata sobre isso, né, de demônios que ficam presos na terra e ficam destruindo as pessoas, né? Então vai ser mais ou menos isso, só que a morte vai estar presa. A morte vai ser presa. Já pensou você querer morrer e não poder? Então as pessoas vão ficar tão angustiadas, a Bíblia vai ter ranger de dente, né? Também vai ser o sofrimento, também vai ser a dor, e aquelas pessoas vão querer dar fim naquele sofrimento. Sabe aquela pessoa que está com depressão e quer se livrar daquela angústia, aí se enforca, né? Dá um tiro no ouvido, né? Se joga debaixo de um carro de um trem, ela morre. Ela vai para o inferno, mas ela morre. Mas nessa época, elas não vão poder morrer. Você imagina a pessoa se jogar debaixo de um trem, triturar e ela não morrer? Você já pensou a pessoa pular de um prédio, cair, ficar todo quebrado, todo torto, né, como os zumbis, e não poder morrer porque a morte foi presa? Aí sim são zumbis na terra. Quem ficar aqui, que eu espero não ficar, quem fica aqui vai dar de cara com essas pessoas toda quebrada, toda machucada, né? Braço arrancado, os olhos para fora, e não vão poder morrer porque a morte foi presa. Então, assim, essa história, será que vamos ter uma invasão zumbi na Terra, né? Se for em relação a pessoas que morrem e ressuscitam, isso jamais, não vai acontecer. Mas se você for olhar pelo pé da Bíblia sobre a grande tribulação de pessoas que vão ficar desesperadas, com feridas malignas, né, no seu corpo, vão querer morrer e não vão poder porque a morte está presa, aí sim você vai ver uma invasão zumbi de pessoas que não morreram, mas de pessoas que queriam morrer, mas não puderam porque a morte foi presa. E eles vão ficar vagando no meio da rua. E olha que vão ficar bravas, né? Principalmente com aquelas pessoas que eram crentes, que pregavam o evangelho. Então faça tudo para você subir no grande arrebatamento. Porque se você não subir, você ficar, eles vão lhe conhecer. Ó, aquele ali era aquele crente que pregava a palavra, vão pegar ele. Porque eles vão ficar com raiva. Eles vão ficar com raiva de Deus, eles vão ficar com raiva do Evangelho. Então você será perseguido por esses zumbis, né, que vão ficar aqui na terra, né, durante esse período, tá certo? Então eu espero que vocês tenham absorvido, né, essa mensagem, né? Realmente uma invasão zumbi, como nós vemos no filme, jamais vai poder ter, mas em relação à grande tribulação vai ter sim muita gente feia, né? Toda quebrada, toda machucada, que não vão poder morrer, e com certeza irão perseguir pessoas,
né, que vão ficar, que não subiram, pessoas que eram da igreja, pessoas que pregavam o evangelho, mas que não estavam 100% na sã doutrina, infelizmente ficaram, né, para ver tudo isso. Espero que você não fique para ver tudo isso, não pague para ver, né? Se conserte com o Senhor, né? Viva um evangelho de verdade, né? Seja um cristão de verdade. Um cristão de verdade, ele se posiciona. Ele se posiciona sobre as vaidades, ele se posiciona sobre o pecado, ele se posiciona sobre partidos de esquerda, partidos comunistas, políticos corruptos, ideologia de gênero, contra a ação do aborto, tá entendendo? Tem muitos crentes que eles ficam ali em cima do muro para não desagradar A, para desagradar B, e Jesus, ele vê tudo isso. Então se posicione, porque se você não se posicionar como um cristão verdadeiro, naquele grande dia você irá ficar e vai ficar vendo coisas que você poderia estar salvo, né? Já na pátria celestial, usufruindo, né? Gozando das belezas do céu. Você vai ficar aqui com um monte de zumbi, né? Furiosos porque, né, não subiram. E eles vão querer descontar a raiva em quem? Em você, que vai ficar, tá certo? Então que você, a partir de hoje, seja um crente de verdade, para quando chegar aquele grande dia você possa ser arrebatado, e quem ficar aqui, né, é que vai sofrer as consequências, porque o bicho vai pegar literalmente, tá certo? Que Deus abençoe todos vocês e a paz do Senhor.